José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE. O SEBRE foi criado há pouco mais de 20 anos atrás como um think tank para pensar a política externa brasileira e a maior inserção internacional do Brasil no mundo. Os primeiros 3 focos de estudo, quando foi criado, foi a relação com os Estados Unidos, a ALCA, na ocasião, que ainda estava viva, a relação com a Europa e a negociação com a OMC, e o Mercosul, as tratativas do Mercosul. 2 anos atrás, quando eu assumi a presidência do Conselho, nós nos demos conta que a China tinha se tornado o maior parceiro comercial do país e também o maior investidor estrangeiro no Brasil. Em 2008, as exportações para a China passam o volume de exportações aos Estados Unidos. Em 2010, passam a totalidade da União Europeia. E daí para diante, houve um crescimento vertiginoso. No ano passado, foram 65 bilhões de dólares de exportação e um total de investimento acumulado pode passar. Um total de investimento acumulado de cerca de 70, perto de 70 bilhões, cerca de 60 e tantos bilhões, quer dizer, já o mais importante investidor estrangeiro no país. Isso nos levou, quer dizer, à condição óbvia de que é preciso entender mais a China, não só uma vontade nossa, mas uma necessidade de entender mais a China. Isso parece óbvio, mas é o sentimento não só do SEBRE, mas acho que de todos que estão aqui e do mundo inteiro. Todos os países com quem eu tenho conversado. Semana passada foi com o diretor-geral da Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, que a conversa é sobre China. Quer dizer, a China é o maior parceiro comercial, não só do Brasil, mas de grande parte dos países do mundo. O PIB da China, que logo depois da Revolução Cultural, 1976, mais ou menos, era 8,5% do PIB americano, aí está mais ou menos mostrando, passa para cerca de 12%, 12,5% com a entrada da China na OMC em 2001, e hoje é 65% do PIB dos Estados Unidos. E não há dúvida, a discussão é de em quanto tempo o PIB da China vai passar o PIB americano. Isso pode parecer surpreendente, mas se nós olharmos num tempo oriental, um tempo chinês e não num tempo ocidental, a China, em 1400, pode passar, em 1400, ou seja, 150 anos depois das viagens de Marco Polo, que voltou e contou as histórias fascinantes do Império de Kublai Khan e trouxe novidades como a pólvora e o macarrão, a China tinha 30% do PIB do mundo. E a China, mais a Índia, mais da metade do PIB do mundo. Em 1700, quer dizer, nas vésperas, já depois das grandes descobertas, mas ainda antes da Revolução Industrial e do Iluminismo, a China tinha 22%, a Inglaterra 2% 3% do PIB do mundo. Quer dizer, a participação da China no PIB mundial foi extremamente expressiva. A decadência começa com as grandes navegações, as descobertas, o iluminismo e a Revolução Industrial. No século XIX é desastroso para a China, ela perde 2 guerras para a Inglaterra, as guerras do ópio, que são uma coisa inacreditável. Quer dizer, a Inglaterra entra em guerra com a China porque o imperador chinês proibiu o consumo de ópio. Então, eles forçam a China a importar ópio, que estava devastando a população chinesa. Em 1900 tem a Revolução dos Boers, também uma grande interferência estrangeira, e no século XIX, no século XX, tem a invasão da Manchúria,
a Guerra Civil entre o Kuomintang e o Partido Comunista, e depois a Revolução Cultural. Isso tudo leva a que, em determinado momento, a China tenha 1,5% do PIB do mundo. Quer dizer, ela cai de 30% para 1,5% do PIB do mundo. Isso começa a reverter depois de Deng Xiaoping, que, quando assume definitivamente o comando da China em 1900, depois da Revolução Cultural, em 1976, ele transforma a China na Socialist Market Economy, a economia socialista de mercado, e inicia-se um crescimento vertiginoso baseado nas exportações, sobretudo para os Estados Unidos. É bom lembrar que a China, isso aí leva que a China é uma civilização milenar, né? Quer dizer, multimilenar. Quando o Império Romano estava no apogeu, ocorreu simultaneamente a grande unificação da China no Império Han, que foi exatamente contemporâneo do Império Romano. Eram os dois grandes impérios do mundo. E logo depois, o Ocidente entra num período da Idade Média, que é um período de relativa decadência, até o Renascimento, e a China passa por seu apogeu no primeiro milênio, sobretudo no Império Tang, que foi o grande período de criação artística, com o taoísmo, a poesia, a escultura, as mulheres jogando polo, e que ela se manteve como um império coeso durante boa parte do primeiro milênio. E a decadência, de fato, ocorre, como eu mencionei, a partir do século XIX, quando a revolução tecnológica começa a ocorrer no Ocidente e a China fica para trás. Quer dizer, a retomada só vem com Deng Xiaoping, depois da Revolução Cultural, com a abertura à economia de mercado socialista, né? Uma coisa que eu gosto muito da China, que é diferente, completamente diferente do Ocidente, é que a grande influência intelectual na China são pensadores e não religiões. Quer dizer, no Ocidente nós temos o cristianismo, tanto no catolicismo como no protestantismo, que geraram guerras fratricidas, o islamismo como uma grande, não bem no Ocidente, mas tomando boa parte do Ocidente em certo período, sempre centrado em grandes religiões, né? E na China, o que predomina são pensadores. Quer dizer, Confúcio, que foi, digamos, a grande inspiração do primeiro império, do Império Han, é um pensador de Estado, né? Como o imperador deve se comportar, como respeito à tradição, como se deve governar um Estado, meritocracia, etc. O Lao Tse, que era um filósofo, não vale a pena entrar em detalhes, porque é complexo. O próprio marxismo, quer dizer, que é uma ideologia ocidental, tomou conta da China e passou a dominar a China, mas é uma ideologia, não é uma religião. E, finalmente, eu acho que um período que é menos falado, mas que eu acho, sob o ponto de vista da geopolítica, tem grande importância, é o período das guerras entre os estados, the Warring States, né, que foi um período de 300 anos, em que 7 estados diferentes, né, em diferentes regiões da China, guerreavam entre si, ora com hegemonia de um, ora com hegemonia de outro, e que finalmente levaram à unificação durante o período Han. Esse período tem uma literatura muito interessante, a mais famosa é o Sun Tzu, que é a arte da guerra, que fala de como se deve vencer uma batalha, né? Quer dizer, na estratégia, a questão militar, às vezes, é menos importante do que outras questões de localização, da economia, enfim. O ideal da guerra é vencer sem a batalha, né? Aí, esse período, eu estou lendo um livro agora do Michael Pillsbury, que é um pensador, um sinófilo americano, trabalhou anos no CIA, testemunhou praticamente todos os acontecimentos históricos da relação da China com os Estados Unidos, é do Hudson Institute, e é o falcão, o Hawk, que mais influencia o Trump na política da China.
E ele alega que o período, o Warring States, deixa eu passar isso aqui, o Warring States digamos, a principal inspiração da geopolítica chinesa, quer dizer, nas atitudes em relação ao mundo. Sobretudo, por exemplo, 2 exemplos. Uma é sempre parecer fraco, você nunca mostrar demasiada força. E o segundo, digamos, conselho e indicação é de que você deve se unir a um Estado mais forte para fazer frente à ameaça de um outro Estado forte. Nós vamos falar sobre isso quando nós falamos sobre a aproximação da China com os Estados Unidos. A China e os Estados Unidos sempre tiveram pessoas de grande influência que tinham grande apreciação pela China. Vou citar 2 exemplos apenas. A escritora Pearl Buck, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, era filha de um pastor protestante, morou na China há muito tempo, e a maioria dos seus livros trata acontecem histórias que acontecem na China. O segundo, ainda mais importante, o Henry Luce, o fundador do Time Life, grande jornalista, poderosíssimo, quer dizer, antes da televisão era talvez a maior influência na mídia americana, nasceu na China também filho de pastor protestante. E isso se esfria um pouco com a vitória de Mao Tse-tung na Guerra Civil contra o Kuomintang, até que, mais ou menos por volta de 1970, o Mao Tse-tung começa a enviar mensagens para o governo americano, para o Kissinger, indiretamente, é claro, de que interessava a China uma aproximação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos custam a crer que aquilo seja verdade, porque será possível que um país comunista está procurando o maior país capitalista do mundo para fazer face à ameaça de um outro país comunista? Então, levam 2 anos, praticamente, deles para acreditarem em fazerem a famosa viagem de Nixon e Kissinger à China e da aproximação que ocorreu a partir daí, principalmente por causa da ameaça soviética. Isso cria um novo vínculo entre Estados Unidos e China, que vai se aperfeiçoando, e os Estados Unidos passam a criar, e o mundo passa a criar na narrativa de que a China caminhava para uma ordem cada vez mais liberal e mais democrática no futuro. Os acontecimentos da Tiananmen Square foram um choque para o mundo, quer dizer, foi um retrocesso. O presidente da China, que comandava aquele período, aquele processo de liberalização rápida, é preso e morre em prisão domiciliar anos depois. E há um retrocesso na questão, ainda sob o comando de Deng Xiaoping, mas na questão da econômica, a China continua com o seu avassalador crescimento, até que entra na OMC, em 2001, e aí é uma explosão de crescimento. E até que chega, há poucos anos, já se falava, o Mitt Romney já falava na campanha para presidente, a ameaça da China e tal, já falava um pouco desse tema, mas esse tema vira realmente um tema presente com a eleição do Trump e com a chamada trade war, né? O trade war, o que é o trade war? Um trade war, a questão é o déficit comercial americano, ou é uma questão tecnológica, da disputa tecnológica que, em alguns casos, no caso do 5G, claramente a China está ganhando, e é uma ameaça aos Estados Unidos. A Apple está bem atrás na corrida do 5G. Ou é uma questão de segurança, quer dizer, são as iniciativas da China de construir uma marinha muito forte, é o porto que a China criou no Paquistão para bypassar o Golfo de Malaca, onde passam a maioria das exportações chinesas. O que é a trade war? Quer dizer, eu
acredito que a questão comercial seja menos importante, que era, digamos, o tema que era alegado inicialmente, do que as outras, como a questão de segurança e a questão sobretudo, a questão tecnológica. Então, hoje, nós estamos vivendo esse mundo, que é um mundo de que todos nós somos afetados por essa questão do trade war. Há um livro que saiu recentemente, Thucydides' Trap, que o Tucídides era o grande historiador, um dos dois grandes historiadores gregos. O primeiro era Heródoto, que é o pai da história. O segundo, Tucídides. Heródoto escreveu sobre as guerras médicas, com a Pérsia, sobretudo, e o Tucídides sobre a guerra do Peloponeso, que eram as guerras entre as cidades-estados gregas, Atenas, Tebas e Esparta, e sempre que uma queria se tornar hegemônica, havia uma guerra entre elas, e alegando de que os Estados Unidos e a China estão destinados, talvez pela Thucydides Trap, a armadilha de Tucídides, a um conflito armado. Há um pouco menos de um mês atrás, Leandro estava presente, o Arthur Kroeber, que é um grande especialista em China, que mora na China há mais de 20 anos e tal, esteve aqui no Rio, na Casa das Garças, e ele disse, não, calma, não é bem assim. Primeiro que há uma grande pressão das duas partes, tanto do Trump, do presidente Trump, quanto do presidente Xi Jinping, para um acordo, ainda que parcial, nos próximos meses, talvez. O presidente Trump, porque, como se sabe, com o início do trade war, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos. E soja dos estados em que o Trump são estados red states, né? São estados onde Trump são importantes para a eleição republicana. E aumentou a compra do Brasil em cerca de 70% no ano passado. É claro que isso aí, se houver um acordo com os Estados Unidos, vai se reverter. As exportações brasileiras provavelmente vão, pelo menos, não crescer. O ideal é que não cresçam, mas podem até reduzir. E no ano que vem tem uma eleição. Quer dizer, os estados esses estados continuam apoiando o Trump, mas no ano que vem, se sofrerem 2 anos seguidos de um colapso na produção dessa ordem, é possível que haja alguma influência. E o presidente Xi Jinping, por outro lado, isso é difícil de dizer, porque analisar a política chinesa, mas aparentemente há uma certa crítica interna de que ele tenha puxado a corda um pouco demais, tá? Forçado um pouco a barra demais, com iniciativas muito visíveis. Essa ideia que vem lá do Warren States e que é também do Deng Xiaoping, de que parecer fraco, não foi bem seguida pelo presidente Xi Jinping. Então, um acordo parcial com os Estados Unidos estaria no interesse de ambos os presidentes, e eu acredito que ele tenha razão. A segunda questão é que ele disse, não, calma, essa ideia de que a China vai superar os Estados Unidos num prazo muito curto, etc., talvez não seja tão verdade. Quer dizer, primeiro que o crescimento chinês já está por volta de 6%, ele acredita que vai cair em algum momento para alguma coisa como 4% e tal. Então, o tempo do PIB chegar ao nível dos Estados Unidos poderá ser mais longo do que se imagina. Em segundo lugar, o PIB dos Estados Unidos, da China pode ultrapassar os Estados Unidos por um período determinado e, eventualmente, os Estados Unidos poderão alcançar normalmente. Isso eu achei muito interessante, sobretudo pela questão da população. Não só pelo crescimento da China arrefecendo um pouco, mas também pela questão da população chinesa, que está estagnada e é capaz até de decrescer, como está acontecendo no Japão, em função da política de filho único de anos atrás, que agora está gerando um envelhecimento progressivo da população chinesa. E, ao contrário, os Estados Unidos podem chegar a 500 milhões de habitantes em determinado período e que, portanto, podem levar a um potencial de crescimento dos Estados Unidos no futuro que não seja... que o PIB americano venha posteriormente a superar o PIB chinês. Eu achei esses comentários
muito interessantes. Então, o que isso tem a ver com o Brasil? Quer dizer, o Brasil, nós já vimos, a China é um grande parceiro comercial, o Brasil tem teve o boom da soja, e tem pelo menos 2 booms possíveis nos próximos anos. O primeiro é da proteína animal, que o mercado chinês importa cerca de 6, 7% das necessidades. Isso aí se houver uma progressiva abertura, sobretudo por questões sanitárias, para importar cerca de 15%, poderia ser um boom da produção, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil, de proteína animal, equivalente ao da soja. Mas, principalmente, o petróleo. O Brasil produz hoje cerca de 2,5 milhões de barris por dia. Nós conversamos com a Petrobras e as outras grandes empresas de petróleo que estão no Brasil, Shell, Exxon, Statoil, Total, etc., todos eles confiam que o Brasil possa produzir, num determinado período, 6 milhões de barris. 6 milhões de barris é uma coisa extraordinária. Durante muito tempo, o Brasil consumia 1 milhão e produzia 500 mil barris. Hoje, produzir 2,5 já é uma coisa fantástica. Eventualmente, produzir 6 milhões de barris será um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Para onde vai esse petróleo? Para a Ásia, predominantemente. Sobretudo para a China. Um dos grandes mudanças nos últimos anos na geopolítica foi os Estados Unidos deixarem de ser um importador de 12 milhões de barris por dia de petróleo e passarem a ser um exportador de petróleo agora. E a China, que hoje substituiu os Estados Unidos, importa hoje mais de 12 milhões de barris e vai importar muito mais no futuro. O Brasil pode ser, junto com a Rússia, até com os próprios Estados Unidos, um fornecedor de, sei lá, 10% das necessidades da China, talvez um pouco mais. Hoje, a Petrobras é a maior vendedora de petróleo para a China. A nossa senior fellow, a Tatiana Rosito, que está lá em Beijing, ela nos deu essa informação. Então, esse potencial de crescimento da exportação do Brasil, de produção e de exportação para a Ásia, leva a uma quantidade enorme de gás associado, gás natural associado à produção de petróleo, que vai ter que ter uma destinação. E essa destinação provavelmente será o uso na produção de energia elétrica. Esse potencial de crescimento, o cálculo que algumas empresas fazem é que o gás natural associado à produção de petróleo, com essa elevação da produção de petróleo, é suficiente para fazer 2 Itaipus. Uma Itaipu no Rio de Janeiro, uma Itaipu em São Paulo, na medida que o pré-sal vá descendo em direção a São Paulo e Paraná. Então, esse gás natural terá um preço de subproduto, quer dizer, $2 por aí e tal, permitindo uma geração de energia extremamente competitiva do gás natural, e o gás natural deixará de ser uma energia de pico para uma energia de base, com necessidade de investimentos gigantescos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E permitindo também, e esse é um trabalho que nós estamos fazendo até esse ano, em conjunto com o BNDES, uma eletrificação da frota automobilística na frente de outros países, digamos assim. Nós não ficarmos a reboque, mas em função da nossa energia elétrica extremamente competitiva, a partir de gás natural com ciclo combinado de CO2, já trabalhar na substituição do óleo do diesel pela energia elétrica, como na frota automotiva. Então, isso é um potencial, quer dizer, o crescimento, o tempo de investimento, a quantidade de investimentos que pode ser gerada em função das exportações para a China e da demanda de investimentos de infraestrutura que o Brasil vai exigir na agricultura, pipelines, geração de energia elétrica e tal, é extraordinário. É uma tremenda oportunidade para o Brasil. Eu acho que os chineses podem e devem ter uma participação importante nesses investimentos, através do Belt and Road, mas também os americanos. Quer dizer, eu acho que eu gostei muito da mensagem do Paulo Guedes
no discurso que ele fez lá, dizendo o seguinte: olha, os chineses são grandes parceiros do Brasil e nós gostaríamos que os Estados Unidos fossem também. Evidentemente, houve um esfriamento na relação dos Estados Unidos nos últimos anos, mas nada impede que os Estados Unidos sejam parceiros também nesse grande surto de investimentos que é possível a partir do aumento da produção de petróleo, sobretudo voltado para a Ásia. Então, para terminar, que o tempo está esgotado, eu considero que a maior questão geopolítica da próxima geração, não é dos próximos anos, da próxima geração, será administrar essa tensão entre Estados Unidos e China, evitar a qualquer custo o Thucydides trap, né? E acho que é um problema não só do Brasil, quer dizer, é de interesse do Brasil buscar continuar e aprofundar o relacionamento com a China, mas também desenvolver o relacionamento com os Estados Unidos, mas é um problema do mundo todo. Todos os países, a Alemanha, a França, a Itália, recentemente a China fez alguns acordos, primeiro com a Itália, depois com a França, e a própria Angela Merkel já está falando em eventualmente negociações com a China. Então, a Austrália está muito na mesma situação que o Brasil, é um grande produtor de commodities, mas também é um país anglo-saxão, não quer de jeito nenhum take sides, né? Tomar partido de um ou de outro, é preciso manter a relação com os dois. Então, eu acho que talvez o principal desafio na política externa brasileira é administrar essa relação com os dois países e se beneficiar do potencial que nós temos da relação com esses dois países. Obrigado.